Aleluia. Quero ficar com os adultos. Vamos colocar em pé, amados irmãos, vamos orar ao Senhor. E a bênção de Deus, que Deus fale conosco, através da palavra que vai ser ministrada aos nossos corações. Oremos. Querido Deus, querido Pai, já louvamos o Teu nome santo e maravilhoso. E agora, Pai, nós vamos receber o alimento da Tua palavra. A Tua palavra é poder, meu Deus, a Tua palavra tem toda a autoridade neste lugar. Então usa o Teu servo agora, Pai, que estará ministrando a Tua palavra nos nossos corações, meu Deus, e fala conosco profundamente, meu Deus, e que Tu possa tirar todo o impedimento, para que nossa mente possa absorver a Tua palavra, Senhor, e colocarmos em prática o que nós pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Paz do Senhor, meus amados. Aproveito que vocês estão de pé, a sua Bíblia, Mateus capítulo 25. Os irmãos viram porque o pastor tem que usar o cajado, desde pequenininho. As crianças já são desde pequenininhas, já demonstra quem é que vai precisar de mais cajado, menos cajado. Aleluia, são bênçãos do Senhor, né? A alegria de vê-las sorrir é maior do que a dessas horas. Eles não querem sorrir, só querem chorar, né? A palavra de Deus aqui na palavra dele diz, em Mateus 25, Jesus falando no sermão profético, ele fala a respeito das virgens prudentes e das imprudentes. E ele diz, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E as 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, elas tosquenejaram e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, e aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse, em verdade eu vos digo que eu não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Pode sentar, amados. Uma questão que fica conosco, amados, ainda temos tempo de comprar o azeite? Nós temos que lembrar que ninguém vai entrar nas portas sem ter azeite, sem ter lâmpadas acesas. Essas virgens, que é chamado nécias, aqui essa tradução fala loucas, são nécias, imprudentes. Quando elas deram por si, era tarde demais. E elas foram pegas de surpresa. Então, essa situação, nós vemos que nós, como igreja, muitas vezes, estamos sendo achados dessa forma. Ao escrever as igrejas no Apocalipse, no capítulo 3, o Senhor Jesus falou, lembra-te, pois de onde tens recebido e ouvido, e guarda-o,
e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti eu virei. Interessante que tem até estudiosos da Bíblia, teólogos, que não acreditam, né, na iminência desse evento. Mas vamos deixar esses que não acreditam e vamos nós ver o que a Bíblia diz e os fatos que estão acontecendo, se tem alguma ligação com esse sermão profético de Jesus, para nós nos alertarmos que alguns não vão resistir, alguns vão desanimar, não vão suportar a pressão desses últimos dias, e eles vão realmente se afastar do caminho do Senhor, e não vão buscar o azeite, e vão ficar despreparados. E é interessante que o noivo foi anunciado, mas as 10 estavam adormecidas. Os tempos são difíceis. A mesma igreja vibrante, a igreja viva hoje, ela está passando por momentos escuros, momentos sombrios, de perseguição em vários lugares do mundo. E muitos dos nossos irmãos têm sofrido martírio por não negarem a sua fé. Para esses existe uma recompensa no céu, são os mártires da glória. Estão lá na glória agora, aguardando a ressurreição dos mortos. Mas nós ainda estamos aqui. E você sabe, amados, estar lá é melhor do que estar aqui, embora ninguém queira passar para o outro lado assim de repente. É verdade. Mas imagina lá, aquele que morreu no Senhor, escapou já toda essa tormenta, toda essa névoa escura que está sobre o mundo agora. Parece que o inferno abriu as portas e demônios saíram ali de milhões. Estão atormentando os homens em toda a terra. E é interessante que tem gente que ainda acredita que isso não tem nada a ver. Bom, para nós respondermos a pergunta, nós vamos fazer algumas questões. Os irmãos, acompanhem, por favor, isso. Que voz é essa que diz, aí vem o esposo? Depois nós vamos falar sobre qual é a fonte do azeite que aquelas virgens precisavam e qual é o preço desse azeite. Depois nós vamos ver a que distância que nós estamos desse azeite. Nessa parábola das 10 virgens, essas nécias estavam tão longe da fonte, e por isso elas saíram e demoraram para voltar. E não tiveram chance de voltar a tempo. A porta já tinha se fechado. Muitos falam da segunda chance. É meio difícil você conversar sobre isso, pois tem muita especulação sobre essa coisa de segunda chance. E muitos até se acomodam dizendo, se eu não for na primeira, eu vou na segunda. Mas como Deus conhece o coração, Ele estará fazendo justiça e juízo. A primeira voz que nós ouvimos, que voz é essa? Esse brado, esse clamor, aí vem o noivo. Essa voz significa, amados, esses acontecimentos que nós estamos vendo no mundo, que está dizendo para nós, olha, aí vem o noivo, ele está chegando. Se apronte, se prepare. É uma condição espiritual, não é algo físico. Não é você comprar azeite e estocar na sua casa o azeite. É você ouvir essa voz e ficar repetindo e falando, ora vem Senhor Jesus.
Quando nós, como crentes, desejamos a volta de Jesus, significa eu estou preparado, eu quero ir agora. O Senhor Jesus vem, as coisas estão muito difíceis, há muito sofrimento, há muita angústia nesse mundo. Agora fica repetindo e falando, Maranata não vai levar ninguém para o céu. Mas fala assim do verdadeiro testemunho pessoal de cada um de nós que o mundo precisa ver. Nós podemos também, amados, comparar esse clamor com esses eventos, esses sinais que nós estamos assistindo diariamente, ou pelos noticiários, ou pelas conversas na fábrica e em qualquer outro lugar. Agora, ressalvando sempre que o acontecimento desse conhecimento do dia, a hora, a estação, isso aí a gente não tem condição de saber. Jesus não deixou e não autorizou também ninguém dar datas. E se alguém der uma data para você, já sai fora. Porque não há autorização na Bíblia, nem mesmo, mas nos últimos tempos Deus está revelando. E você vai procurar na Bíblia, você não acha isso que Deus falou que iria revelar. Lá em Daniel fala que os entendidos, muitas coisas serão reveladas agora, mas nunca dando datas, e sim mostrando que os sinais estão mais próximos do que é lógico e é óbvio do que antes. Interessante que esse cenário que nós estamos vendo no mundo isolou as pessoas para ficarem em casas. Quantas igrejas não podem ter mais o culto ao vivo, presencial? Eles estão agora online, alguns já estão voltando. E há uma armadilha de certos governos para promover essas festas mundanas. Eles estão dizendo que está tudo bem, que já está sob controle o vírus, e é tanta notícia ruim, e você vê nos estatísticas de mortes das pandemias que veio no mundo, essa pandemia que agora nós estamos vivendo, ela tem matado infinitamente muito menos pessoas do que as de antes. Eu estava vendo uma estatística que foi agora atualizada, e ela mostra claramente que esse vírus não é tão ruim como os anteriores que vieram. Porque, primeiro, nós temos mais recursos hoje. A ciência e a medicina se avançou muito, então há muito mais recursos. E naquela época não havia. As pessoas nem sabiam o que estava e como que tinha que fazer. E um passava para o outro de uma forma tão normal que muitos, milhões morreram, milhões. Agora as pessoas aproveitam isso para comercializar vidas, comercializar com a vida dos outros, ficar ricos por causa da necessidade e impondo o medo. E é interessante que nesses anos, mais ou menos de 3, 4 anos para cá, Deus tem falado muito com a igreja para se preparar. Deus tem mostrado para muita gente que Ele está voltando, Ele está voltando. É a voz dizendo, aí vem o noivo, aí vem o noivo. Como é essa voz? É isso que nós estamos vendo. Quantas profecias, quantas crianças mesmo têm recebido de Deus revelações. Um bebê lá nos Estados Unidos, a mãe filmou ele porque disse que ele continuava repetindo, ele não sabia falar direito ainda, não tinha nem 2 anos de idade. E ele lá no berço dele dizia, he's coming, he's coming, he's coming. E a mãe perguntou, quem? The king, the king. Ele vem, quem? O rei, o rei. E ela falou assim, eu me arrepiei toda. Era uma criança, ele não sabe. A gente ora com ele, a gente fala, mas como é que ele olhava para cima e dizia, he's coming, ele vem, ele está vindo. É um alerta, essa é a voz daqui de Mateus 25. Uma voz que dizia, aí vem o noivo.
Interessante que essas palestras, esses discursos, esses sermões que estão sendo pregados são as últimas sementes que estão sendo lançadas na terra. E Deus quer salvar, e por isso Jesus morreu pelo mundo inteiro. Mas está cada vez mais difícil você falar com alguém sobre Jesus pelo fato de que eles estão vendo testemunho de crentes em todo lugar, que não condizem com a vida que eles dizem que há e que vivem para o Senhor. A própria noiva prudente está adormecida, isso é a igreja que é viva, eficaz, de palavra, ela está adormecida porque não tem saído para evangelizar, para mostrar Jesus para o mundo. Estão acomodados como se num aconchego, quando a Bíblia diz que não devíamos nunca nos aconchegar, nunca nos acomodar. Mas Jesus disse, vai, ide, vai, caminha, vai indo, prega o Evangelho. Os irmãos estão me entendendo? É preciso caminhar, porque a noite está chegando, antes que a meia-noite chegue. Quando é meia-noite não está falando de horário, de relógio, está falando do fim de um dia e começo de outro, ok? Fim de uma era, começo de outra. Deus mostrou para um pastor amigo meu, no Brasil, que a terra está sendo cercada por engano, pela mentira. E você nunca viu tanta mentira na mídia mundial como agora. Eles falam mentiras absurdamente mentirosas. E eles querem que você acredite que eles estão falando a verdade. Eu estava vendo um vídeo de que as pessoas reuniram de todas as mídias na América, de todas as redes de televisão. Todos os repórteres falavam a mesma coisa. Isso é extremamente perigoso para a nossa democracia. Aquelas pessoas que negam, que não aceitam essas mentiras, eles estão chamando essas pessoas de negacionistas. Pessoas perigosas contra a democracia do mundo. E quando você fica olhando isso, você, mas não é possível. As coisas estão acontecendo muito rapidamente, e nós precisamos estar atentos, porque, aleluia, Jesus está voltando. Mas eu tenho que estar preparado, e você também. A grande mentira é isso que o anticristo vai usar para enganar as nações. Então ele já está preparando a mente do homem para aceitar a mentira. Já está preparando a mente dos homens para aceitar qualquer notícia falsa e eles têm como verdade. Aqueles que temem ao Senhor, eles não conseguem ser enganados, porque o Espírito de Deus não permite nos enganarmos. Nós podemos até dar uma vacilada, mas você, lá no íntimo, o Espírito Santo está te dizendo, creia em mim, creia na palavra, creia, e fique tranquilo, descansa no Senhor. Deus está cuidando da igreja, aleluia. O anticristo vai usar exatamente a mentira, o engano, tudo que ele vai fazer vai ser de uma forma tão espetacular que o mundo vai acreditar. Eu estava lendo Apocalipse 13 hoje à tarde e eu estava vendo como que o engano vai ser tão grande que as pessoas vão acreditar numa estátua. Creio que será o tipo de hoje nós conhecemos, né? Nessa época que a Bíblia foi escrita não existia essa palavra, robô. Um robô que hoje já tem robôs que falam, tem robôs que entendem o que você fala e te respondem, tem armas dentro dele que eles podem atirar. Então é uma realidade que antes, quando você lia uma palavra dessa, você não tem ideia, há 30 anos atrás, ou um pouco mais, aqueles que viveram como eu e outros que viveram lá atrás, a realidade hoje é totalmente diferente. A tecnologia, e a Bíblia diz, a ciência iria se multiplicar.
mas a fé de muitos iria esfriar. Nós estamos vendo isso. E você tem que analisar o que tem ocupado o tempo na sua mente e no seu coração. Porque a intenção do inimigo é fazer você descansar e achar que não precisa tanto estar na igreja, nem lendo a Bíblia, nem orando, porque é assim que o inimigo trabalha. Ele vai devagarzinho, tirando você da comunhão da igreja, tirando você aí você daqui a pouco não sente aquela necessidade, aquela vontade de estar na igreja do Senhor. Enquanto isso ele vai ocupando você com outras coisas que são importantes, mas não podia ser mais importante do que o primeiro lugar que Jesus falou em Mateus 6, é verdade? Mateus 6,33 o Senhor disse, busque em primeiro lugar. As outras coisas a gente vai buscar sim, é preciso, mas em primeiro lugar nós devíamos dar a Deus, ao culto ao Senhor, a comunhão entre os irmãos, mas nós damos valor a coisas secundárias. Nós estamos sendo enganados pelo anticristo para acreditarmos que você não precisa da igreja, que você não precisa estar em comunhão com os irmãos, que você pode fazer isso em casa, que você pode simplesmente viver uma vida e, afinal das contas, você tem direito de ser feliz. Você tem direito, é lógico que temos. Mas, amados, se alguém não é feliz em Jesus, se alguém não sente a necessidade dessa comunhão com Deus, como vai querer passar a eternidade com Ele, se aqui a gente nem sente falta dele? O escritor aos Hebreus, ele falou para a gente tomar cuidado, para não deixar de congregar, como é costume de alguns. Porque, ao deixar de congregar, em si não teria tanto problema se a pessoa fosse uma pessoa que em casa ela cultua o Senhor. Se ela é uma adoradora, um adorador que verdadeiramente adora a Deus em espírito e em verdade, então ela na comunhão com a igreja, porque muitos são impedidos por causa de trabalho, horário e tudo mais, enfermidades. Mas quando há tempo, quando há a possibilidade, muitos já não se acostumaram, já se acostumaram a ficar em casa agora. Eu pude ir para a igreja hoje, mas eu estou meio cansado, sabe? Está meio, não está todo. Mas não vem para a igreja. E aqui, as pessoas que estão vindo, estão recebendo alimento. A cada culto que vem, estamos nos preparando para o encontro com Jesus. E aí você pergunta, e como é que pode funcionar a vida cristã se a comunhão com Deus começa a se tornar mais distante? E por causa do trabalho, muitas vezes não temos nem força nem tempo de ler a Bíblia, orar e buscar a Deus. E aí então a necessidade de estar, de ali congregar, vai se tornando bem leve. E outras coisas, é lógico que o inimigo sabe disso, eles vão colocando tantas coisas para você, eu tenho um compromisso, eu tenho algo, eu tenho que fazer assim. Então sempre vai substituindo o culto ao Senhor por alguma coisa que você tem que fazer. Agora, você como noiva, procure saber se isso já não é uma estratégia do inimigo para te afastar de Deus. O Senhor Jesus falou que esses enganos que vêm no mundo agora e essas coisas é para afastar realmente o povo de Deus. E porque esse homem é o anticristo, ele é o inimigo do céu. Ele se manifestará em breve. Ele vai solucionar esse problema que o mundo está vivendo, e as pessoas vão crer nele, e as nações vão entregar o poder para ele. Lembre-se que nós precisamos então agora falar sobre aonde está a fonte desse azeite. Se eu estou sentindo falta, ou se eu olhei para a minha reserva, está, né? Onde está a fonte? Onde eu posso comprar?
Bom, a fonte do azeite é o Espírito Santo. Aleluia. Lembre bem disso. A fonte do azeite é o Espírito Santo. Estar cheio do Espírito Santo não é ficar dando piruetas, berrando. É fogo puro, é canela de fogo, tudo bem. Eu não, sabe, irmão, eu não condeno se alguém se manifesta dessa forma. É uma forma dele expressar a sua alegria no Senhor. Mas o encher-se do Espírito, mas é uma pessoa que glorifica a Deus na sua vida, seu comportamento. É isso, é ser cheio do Espírito. É mostrar ao mundo isso que Jesus falou para a mulher samaritana: o Pai procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Não é em movimento, não é em ações, não é avivamentos. O avivamento tem que ser uma constante dentro de cada um de nós. E não esperar ver o avivamento na igreja. A igreja, a parte da igreja somos nós. O que está avivado é o interior. E somente cheio do Espírito Santo vamos poder produzir o fruto dele. Aí a paciência virá, a perseverança, o domínio próprio. Tudo isso vem dele. Mas os homens agora, em muitas igrejas psicológicas, acharam um meio de trazer psicólogos para a igreja, para ensinar o povo como se dominar o eu, o ego, e ficar numa boa, que levantar a autoestima para o povo se sentir bem. Eu olho para a Bíblia e vejo Jesus pregando ao contrário. Você quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Uau! Então não é você, não é o eu, é Jesus em mim. É eu, aleluia, diminuindo, Jesus crescendo em mim. É o mundo olhando para mim, não vê mais a minha figura, não vê mais a minha roupa, não vê mais o meu look, né? Vê Jesus aparecendo em mim através dos olhos que dão o brilho do Espírito Santo, onde os demônios nem resistem a olhar para você, mas eles ficam embaçados de tanta luz que sai de você. Jesus falou: brilhe, portanto, a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifique a meu Pai que está nos céus. O mundo precisa ver Jesus na sua vida. Para isso você precisa amá-lo, querer estar com Ele. Mas é interessante, amados, que somente com a presença do Espírito Santo, amados, e essa presença tem que ser abundante, não pode ser superficial. Aí eu dei um glória a Deus, aleluia, até falei em línguas, ok, e depois? Sabe, vir aqui, como a gente vem numa festa, tomar uma guaraná, tomar um, né? A gente, graças a Deus, não bebe, então só bebe, né? Mas come muito. E a gente depois sai e acabou. Estava legal, estava bom. Irmãos, nós espiritualmente não podemos dizer estava bom, foi bom. Nós temos que dizer está bom, porque eu estou cheio do Espírito até agora. E essa alegria ninguém tira de você. É você desaparecendo e Jesus aparecendo, o Espírito Santo te levando à verdadeira adoração. É isso que faz-nos, aleluia, luz neste mundo. E Deus conta com você e comigo, para que as pessoas, vendo a luz, venham para a luz. Quantos nós temos atraído para o Senhor com a nossa vida? Que tipo de proposta nós temos mostrado a eles onde Deus tem nos colocado? Quando as pessoas olham para nós, o que eles têm de esperança em nós? As nossas atitudes, o nosso comportamento dá a eles, as pessoas, o quê? O desejo de estar na igreja com você, ou o desejo de dizer, eu não quero ser assim, se é para ser desse jeito, eu não vou. Isso é
uma realidade que nós temos que enfrentar, amados, porque em nome de Jesus, nós podemos estar como as virgens imprudentes, podemos estar adormecidas, porque as outras também estavam, mas o azeite não pode faltar. Agora, interessante que estar com a lâmpada acesa, amados, ela nos remete a uma realidade referida lá aos vencedores de Apocalipse. O testemunho dos fiéis. Nunca como antes o testemunho dos fiéis é necessário agora, para que o mundo entenda que Jesus é o Senhor. Porque para o mundo entender que Jesus é o Senhor, Ele tem que ser Senhor na minha vida. Para que o mundo saiba a quem eu sirvo. E se eu sirvo, eu tenho que obedecer os seus mandamentos. E Ele disse que os mandamentos não são pesados. Porque nós estamos no tempo da graça. Jesus cumpriu a lei. Os mandamentos que temos que cumprir hoje praticamente é o fruto do Espírito. E como nós não podemos produzi-lo, nós temos que nos encher do Espírito para que Ele faça através de nós aparecer os frutos. Amém? Isso não é impossível. Mas se você se sente uma pessoa que está enfraquecendo na fé, que está achando difícil a tudo isso que está acontecendo e você está se acomodando ou está achando que isso vai passar, mas por enquanto eu vou ficar aqui, eu vou recuar, eu vou esperar, sabe? E muitas vezes você diz, eu vou dar mais atenção para a minha família, eu vou dar... Essa é uma estratégia do inimigo. A atenção para a família tem que dar sempre. Não é só uma vez ou outra. Mas veja bem que o inimigo muitas vezes nos leva a ver que o tempo da família é exatamente no tempo que você devia estar adorando a Deus junto com os irmãos. Mas você está dando tempo para a família. Muitas vezes a gente ora pela nossa família o ano inteiro, para Jesus salvar. E depois, quando temos a chance de que eles ouçam a palavra de Deus, a gente esquece que nós temos orado por eles. E eles precisam de Jesus desesperadamente, porque sejam bons ou não, nossos parentes sem Jesus vão para o inferno. E se você é luz e tem azeite, você pode passar para eles, conhecer Jesus, se livrar da condenação que está chegando aí no mundo agora. Então, na verdade, a fonte do azeite quem é? O Espírito Santo. Ok? Agora, qual o preço do azeite? Pastor, para mim me encher esse azeite, qual o preço que eu tenho que pagar? Primeira coisa, amados, a verdadeira lâmpada, aquela luz que alumia o mundo, que é Jesus, ela tem que estar nos nossos corações, que é a sede dos nossos desejos, das emoções. Sabe o que é? Um desejo ardente